Revolução Russa. Causas e a Revolução de 1905. No começo do século XX, a Rússia ainda era um país absolutista, com o poder concentrado na figura do czar. A transição do feudalismo para o capitalismo aconteceu tardiamente no Império Russo, o que denota mais ainda o atraso das estruturas políticas e econômicas do país em relação ao restante do mundo. Em 1861, ocorreu a chamada Emancipação dos Servos. Alexandre II libertou todos os servos, mais de 23 milhões de pessoas, em uma grande reforma agrária, estimulada em parte por sua opinião de que é melhor libertar os camponeses de cima do que esperar até que eles ganhassem sua liberdade por revoltas, o que permitiu que o país se guiasse para o capitalismo. Entretanto, essa transição aconteceu muito rapidamente, e logo houve um descontrole da situação. Instalava-se assim uma crise política. Os servos foram libertados e tiveram o direito de comprar a terra onde trabalhavam, mas a consolidação da liberdade adquirida teve um custo muito alto a eles, e eles acabaram permanecendo na mesma situação de miséria. A economia russa sofreu uma rápida transformação, também em decorrência da construção da ferroviária transiberiana, que permitiu a entrada do capital estrangeiro. A chegada do capital estrangeiro gerou uma industrialização, e assim fazendo os trabalhadores se organizarem em melhores condições. A dinamização da estrutura social uniu as classes no interesse pela democratização do sistema político, enquanto a nobreza feudal e o czar tentavam manter a estrutura russa intacta. O descontentamento da população com uma Rússia que mantinha estruturas muito atrasadas em relação ao restante do mundo só intensificou. A Guerra Russo-Japonesa, entre 1904 e 1905, ofereceu o motivo que faltava para a população se reunir em protesto contra o sistema. A Guerra Russo-Japonesa foi o conflito armado que ocorreu entre o Império do Japão e o Império Russo, que estavam disputando certos territórios, da Coreia e da Manchúria. Houve várias tentativas de acordos diplomáticos para tudo ser resolvido da melhor maneira possível, porém, tudo foi em vão. Os japoneses tomaram posse do porto, enfrentaram e confrontaram os russos, além, é claro, de derrotá-los. Essa foi a primeira vez na história em que o país europeu foi derrotado por uma nação asiática. Após a desastrosa derrota russa na Guerra Russo-Japonesa no dia 22 de agosto de 1905, o padre Gregory Gaboni organizou a população em uma manifestação pacífica que marchou até o Palácio de Inverno do czar Nicolau II para entregar um documento com uma série de reivindicações dos russos. Nicolau II ameaçou reprimir o movimento caso não recuasse. Como não aconteceu, a guarda do czar disparou contra a população e deixou centenas de mortos. Esse evento ficou conhecido como Domingo Sangrento e acabou a boa imagem que os súditos tinham do czar. O povo russo passou novamente a contestar o atrasado sistema da Rússia. Os trabalhadores urbanos reivindicavam melhorias econômicas e igualdade. Intelectuais e liberais protestavam por direitos civis. As forças armadas e as nacionalidades minoritárias queriam liberdade cultural e política, e os camponeses almejavam melhorias econômicas. A Revolução Russa de 1905 acabou sendo um movimento espontâneo, ao contrário de muitas outras que ocorreram pelo mundo ao longo da história. Ela não teve de forma direta e oficial um líder ou uma figura responsável, e um objetivo definido, mas foi de grande importância na mudança da estrutura russa e para permitir a Grande Revolução de 1917, tanto que a mesma é vista por Lenin como um ensaio geral. Resumo da participação russa na Primeira Guerra. Após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro declarava guerra à Sérvia, que por sua vez possuía uma aliança com a Rússia, ocasionada a entrada do até então Império Russo na Primeira Guerra Mundial. Embora a Rússia tenha se envolvido com o conflito ao lado dos países da Tríplice Entente, sua situação interna não era nada favorável. Dentro dos problemas que assolavam a nação russa, temos constantes crises de fome, a exploração pesada dos trabalhadores, tanto dos rurais quanto dos urbanos, além de diversos movimentos que contestavam o poder do czar. Além de tudo isso, nos campos de batalha, o estado dos combatentes era bastante crítico, pois os mesmos foram obrigados a racionar munição e sofreram por conta da superioridade bélica dos inimigos. Portanto, a Rússia não tinha condições financeiras e muito menos militares para manter os soldados na guerra. É importante ressaltar que a entrada da Rússia na guerra intensificou ainda mais os ânimos entre os opositores do regime czarista, que agora estavam dispostos a tirar o monarca do trono. A Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro ocorreu no ano de 1917 e pode ser considerada como a primeira fase da Revolução Russa. A Rússia, a qual participou da Primeira Guerra Mundial,
possuía uma extensão populacional envolvida por um enorme fosso social. Em um dos lados, temos uma massa de camponeses sem condições de sobreviverem acima da dominação opressora dos seus grandes proprietários, e no outro, a formação de uma extensa classe de operários explorados por uma zona industrial financiada pela ação de diversos grupos econômicos estrangeiros. Então, tendo em vista essa situação específica, Leon Trotsky, um intelectual marxista, conseguiu arregimentar grande parte da população russa em torno de seu projeto político e revolucionário. Foi assim que o Partido Bolchevique se formou com a promessa de uma imediata transformação, a qual iria atender às demandas das classes trabalhadoras dessa nação continental. Infelizmente, nos primeiros meses de 1917, a situação chegara em um ponto completamente insustentável. Inúmeras lojas de mantimentos foram saqueadas, os movimentos grevistas surgiram e uma onda de protestos contra o governo de czar tomava as ruas de Petrogrado, capital da Rússia. Até mesmo as forças repressoras, que já não reconheciam o poder estabelecido, fizeram parte da derrubada do governo ocorrida em 26 de fevereiro daquele mesmo ano. Sendo assim, pressionado pelo levante popular, o César Nicolau II abdicou do poder monárquico, instaurando uma situação política bastante ambígua no país, pois enquanto o parlamento de maioria burguesa assumia o novo regime, os soviéticos russos, conselhos operários, começaram a se concentrar no capital, esperançosos de terem suas reivindicações atendidas. Na época, essas organizações trabalhadoras eram ainda denominadas por um pensamento reformista favorável a uma transformação gradual. Mas o projeto de ruptura proposto pelos partidários bolcheviques só ganhou força a partir do momento que Lenin, um revolucionário exilado no passado, retornou e publicou as Teses de Abril, em que basicamente defendia a ideia de participação das classes trabalhadoras, que deveriam ter um poder decisório nas questões políticas do país. No entanto, ao contrário do que se aparentava, Lenin não defendia uma imposição imediata de um regime socialista, porque, em sua perspectiva, a revolução deveria, ainda, alcançar uma segunda etapa onde os trabalhadores iriam decidir como a recuperação da Rússia seria elaborada. Mas os seus opositores diziam que ele forçava uma outra revolução, com a finalidade de desestabilizar o novo governo em exercício. No fim, as propostas de Lenin ganharam forças, em frente às medidas do governo da burguesia parlamentar. Logo em abril de 1917, o governo burguês decidiu manter a Rússia nos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Milyukov, que era chefe do governo provisório, renunciou ao cargo, dando brecha para a configuração de um comando partilhado entre burgueses e trabalhadores. O governo posterior conseguiu conter os levantes populares e reorganizar os exércitos russos. Porém, a partir de junho, novas derrotas militares expõem a inviabilidade do governo composto por trabalhadores e burgueses. Os protestos ganharam ainda mais forças, mas os levantes concentrados no capital do país não eram suficientes para trazer um novo governo. Os conservadores aproveitaram-se da situação tentando excluir os populares do cenário político. Além disso, muitos deles acusaram os bolcheviques de serem comprometidos com os interesses dos inimigos e que os mesmos desejavam uma rendição pacífica das tropas russas. Ademais, os conservadores tentaram e fracassaram ao apoiarem um golpe militar conduzido pelo general Kornilov. Logo, a tentativa do golpe foi um incidente final e necessário para que a visão política de Lenin tivesse mais força. Os operários e os soldados russos, unidos, fizeram uma massiva oposição contra a nova ordem do governo ditatorial. Os militares começaram a abandonar os campos de batalha da Primeira Guerra. Os camponeses intensificaram seus protestos, e os ideais do revolucionário conquistaram a maioria dentro dos sovietes. E assim, preparava-se uma outra revolução, nessa que é a maior nação do planeta Terra.